eu vou fazer algumas gravações introdutórias, né, do Scilab para vocês poderem focar na programação utilizando esses softwares, tá? Espero que vocês tenham conseguido baixar o programa do Scilab. Vocês podem fazer isso pelo site oficial deles, né, o site oficial do Scilab. E aí tem versão para Windows, tem versão para Linux, né? Só para avisar de uma vez que eu uso o Linux 20, versão 20.04. Então, na versão 20.04, Scilab não roda, tá certo? Eu custei a descobrir isso, então perdi muito tempo tentando fazer essa instalação e colocá-lo para rodar. Mas só depois de apanhar bastante e pesquisar bastante é que eu descobri que ele não roda nessa versão do Linux, tá bom? Por isso também agora eu estou aqui com a máquina com Windows, que só é assim que eu vou conseguir fazer o Scilab rodar, porque na minha máquina que eu uso mesmo, não teve condições, ele não rodou, tá joia? Mas enfim, vamos para aquilo que nos interessa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns comandos básicos que a gente pode usar com vetores, com variáveis, vetores e matrizes, inicialmente, tá? Então, não pretendo deixar que esse vídeo passe muito de 30 minutos, para não ficar muito extenso, então eu vou fazer outras gravações também nesse mesmo tempo, né? De 30 em 30 minutos, aí eu vou postando para vocês, tá joia? Então, inicialmente, nós temos aqui o console, né, do Scilab, onde a gente vai digitar alguns comandos básicos. E depois aqui alguns históricos de comandos. Eu já digitei bastante aqui para ver se realmente esse Scilab aqui está funcionando, se vai fazer tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, basicamente, a gente começa por aqui. Então, quando a gente vai trabalhar com as variáveis, vocês aprenderam lá em programação que toda variável tem um tipo, né? Ela é um tipo caractere, é um tipo numérico, é um tipo booleano. Só que no Scilab as coisas não acontecem dessa forma. Então a variável aqui a gente declara a variável sem declarar um tipo para ela, né? Então, por exemplo, se eu simplesmente digitar que A é igual a 5, eu estou declarando uma variável A e atribuindo o valor 5 a ela. Tá joia? Se eu criar uma outra variável e colocar o valor 7, B igual a 7, eu estou criando uma variável B e atribuindo o valor 7 àquela variável. Criando uma terceira aqui, que C é igual a 10, se eu colocar o ponto e vírgula no final da linha, então ele simplesmente declara e atribui o resultado, o valor àquela variável, mas não mostra para a gente. Mas aqui no navegador de variáveis a gente vai acompanhando todas as variáveis que estão sendo criadas e quais são os valores daquela variável, tá vendo? Então, do tipo real e tudo mais, ok? Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável t e essa variável t ela será do tipo texto, então eu coloco lá texto. Então a variável t ela é uma variável do tipo texto. Então apareceu aqui para gente. E aqui também no navegador de variáveis já aparece, né, que t ela é do tipo texto. Aí vem a variável local, quanto que eu ocupo de memória e tudo mais, né? Então essa já é uma grande vantagem com relação a outras linguagens de programação, que a gente não tem que ficar preocupando com o tipo da variável, né? No Java, por exemplo, foi que vocês estudaram. Se a gente cria uma variável do tipo inteiro e de repente a gente precisa trabalhar junto com aquela variável de uma variável float, por exemplo, a gente não consegue, né? Então a gente tem que fazer a mudança de variáveis e essas coisas, tá bom? Mas está ok. Então com relação à variável é isso, tá? Coisa simples mesmo. A gente basta criar o nome da variável, atribuir um valor para aquela variável e pronto, e está valendo, né? Sem se preocupar com o tipo daquela variável, tá ok? Bom, com relação aos vetores, né? Então o vetor
ele é um conjunto de variáveis, né, que são homogêneos. Elas contêm o mesmo tipo, obviamente, né, e são identificadas por um mesmo nome. O que vai mudar com relação ao vetor é que o vetor existe a posição. Então, por exemplo, se eu crio um vetor V qualquer, então o vetor ele é declarado com abre e fecha colchete, né? Então eu criei um vetor V simplesmente, eu posso colocar elementos nesse vetor. Então, o que eu vou fazer aqui agora, que vai ser colocar os elementos no vetor, eu coloco lá 1, espaço, 3, espaço, 5, espaço, 7, espaço, 9, somente números ímpares, né? Então eu tenho ali 5 elementos no vetor. Então esse vetor ele é uma variável que possui 5 elementos, todos eles do mesmo tipo, né? Então se eu apertar um Enter aqui, opa, deu um... Ah, gente, eu esqueci aqui do sinalzinho de igual, tá? Desculpa aí, ó. Então é V igual a 1, 3, 5, 7, 9. Tá. Agora ele entendeu, né? Por isso que deu aquele erro de sintaxe ali, né? Porque ele não sabia o que era essa coisa. Então, observem que aqui ele criou um vetor de 5 posições, né? E aí aqui são os elementos desse vetor. Então isso aqui é um vetor linha, tá joia? Se eu quiser criar um vetor coluna, eu vou criar um vetor S, que vai ser um vetor coluna, com os mesmos elementos, só que aí, como eu vou fazer a quebra daquela linha, eu preciso acrescentar um ponto e vírgula. Então vai ser vetor elemento 1, 3, 5, 7 e 9. Tá certo? Fechei aqui. Não esqueci da igualdade dessa vez, né? Então eu estou criando agora um vetor coluna com os mesmos elementos, só que agora ele está em coluna. Lá em métodos, né, naquele material que a gente vem trabalhando, a gente se representa um vetor assim em colunas, a gente coloca um Tzinho lá em cima para dizer que ele é um vetor transposto, né? Então toda vez que eu digitar o S, por exemplo, ele aparece o vetor S. Se eu quiser dizer que esse vetor S ele é um vetor transposto, ou se eu quero o transposto de S, basta colocar o apóstrofo, que aí ele vai fazer o vetor transposto. Olha lá, ele transpôs o vetorzinho S. Tá joia? Obviamente que o vetor V ele é um vetor linha, então se eu colocar V apóstrofo, estou querendo saber qual que é o transposto do vetor V. Então, ali ele transpôs aquele vetorzinho para a gente. Tá ok? Então, é assim. A gente também pode separar o vetor utilizando vírgula, mas é um caso que não há necessidade. A gente basta simplesmente colocar um espaço que ele já atribui. Tá joia? Então, aí a gente já viu aí com relação a essas posições de vetores, né? Declarar um vetor no Scilab é uma tarefa muito simples, basta fazer isso aí que a gente acabou de colocar, tá bom? Agora, a gente pode fazer algumas atribuições, né, ao vetor, né, acrescentar algumas coisas além desse vetor. Por exemplo, eu posso definir que eu quero criar um vetor, mas eu quero definir um passo para esse vetor, ou seja, de quanto em quanto eu vou criar, ou de quanto em quanto eu vou inserir elementos nesse vetor, tá certo? Que esse passo ele é chamado de incremento. Então agora eu vou criar o mesmo vetor V, tá aqui. Então esse vetor V, ele vai começar, por exemplo, em 1, ele vai de 2 em 2, então esse 2 pontos significa começou em 1, o passo é de 2 em 2, ou seja, o incremento dele é de 2 em 2, e vai até 20, tá certo? Então na hora que eu der o Enter aqui, olha lá, ele criou um vetor, começou em 1, foi de 2 em 2 até 19, né? Porque se eu comecei em 1, ele foi de 2 em 2, então ele só vai colocar
elementos ímpares ali. Se eu criar esse mesmo vetor da mesma forma, só que agora eu comecei em 0, tá vendo? 0, vou de 2 em 2 até 20, né? Então tá aí esse vetor, tá de 0 a 20, tá certo? Tudo bem? E obviamente que eu posso mudar o incremento, né? Então de 0 eu quero ir de 3 em 3 até, sei lá, 15. Olha lá. Então ele começou de 0, foi de 3 em 3 até 15, tá joia? Então isso aí é a parte do incremento, né? Então esse incremento é para gerar um vetor a partir de um primeiro elemento, e aí ele vai dando esse passo de quanto em quanto, vai incrementando de tanto em tanto, até chegar num determinado valor final, tá certo? Se a gente não colocar nada, simplesmente se eu disser que eu tenho V, ele é de 5 até 9, tá vendo? Eu não usei o incremento. Então, ali ele já entende que esse incremento ele é de 1 em 1. Então, por isso que ele criou lá 5, 6, 7, 8 e 9. Foi até 9, tá certo? Então, por default, por padrão, todo esse vetor ele já possui um incremento. Vamos supor, eu quero criar um vetor com números inteiros de 1 a 20. Então, para a gente não ter que ficar digitando ali 1, 2, 3, tal, até 20, então eu coloco o que eu quero, um vetor de 1 até 20. Então ele já entende, tá vendo? Aqui porque no corpo, tá bom? Ele passou para a linha de baixo. Então ele já criou um vetor aqui para mim, de 1 até 20, dando o passo de 1 em 1, tá certo? Então o incremento aí ele foi dado de 1 em 1, tá certo? Então essa aí é uma forma de fazer esse incremento, tá joia? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, né, com relação a trabalhar com esses vetores, que também, além de fazer o incremento, que aí ele vai incrementando, obviamente, a gente pode fazer o decremento. Vou pegar um vetor S, né? Esse vetor S ele começa, opa, não posso esquecer da, ele começa em 20, ele vai haver um decremento de 2 em 2 até 0, por exemplo, né? Olha lá, então agora ele fez um decremento. Ele foi diminuindo. Começou em 20, foi diminuindo, diminuindo, até chegar no valor de 0 ali, tá certo? Então se eu colocar um número negativo, ele é o decremento. Se eu utilizar um número positivo, então aí no caso ele é um incremento daquele vetor, tá certo? Então é assim que a gente faz, tanto para criar os vetores, né? Nós vimos aí agora, podemos criar vetor linha, criar vetor colunas, podemos digitar cada um desses elementos dentro do vetor, de repente esses vetores possuem elementos específicos, né? Mas também a gente pode fazer o incremento ou usar o decremento daquele vetor. E também vimos aí como que a gente faz para criar o vetor transposto, né? É só lembrando aqui que da mesma forma a gente pode criar um vetor que vai de 1 a 5, por exemplo, né? E aí eu já dizer que esse vetor ele é transposto. Então eu já quero criar o vetor de 1 a 5 transposto. Por quê? Por padrão, o vetor ele é um vetor linha, né? A gente de padrão do Scilab, também linguagem baseada em MATLAB, que é muito parecido. Então, por padrão, ele é um vetor linha. Mas de repente eu já quero criar esse vetor, mas eu quero o vetor transposto, e ali também eu posso usar o incremento se eu quiser, né? Então eu vou criar aqui, eu quero um vetor que começa em 0, vai de 2 em 2 até 8 transposto. Então tá lá, começou em 0, foi até 8, né?
e foi transposto. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, assim, isso aí são operações bem simples para serem trabalhadas na criação de vetores, né? E utilizando, obviamente, o console do MATLAB. Tá joia? Bom, avançando um pouquinho mais, nós temos as matrizes, né? Então, as matrizes, elas são vetores bidimensionais, né? E são homogêneos. Ela, elas possuem uma ordem, né? Essa matriz, ela possui uma dimensão, na verdade. E, e elas constituem das estruturas que são estruturas fundamentais do próprio programa, do próprio Scilab, tá? E aí existem algumas formas, algumas maneiras da gente manipular essas matrizes, tá certo? Uma vez que a gente define a matriz, elas podem também ser modificadas, né, da mesma forma que a gente fez aqui, mas como a gente já viu ao criar um vetor coluna, por exemplo, que o ponto e vírgula, ele é uma quebra daquela linha. Então, se eu crio um vetor, né, um vetor. Vou lá de novo no vetor V e coloco lá o elemento 1, quebrei a linha com ponto e vírgula. O 4, quebrei a linha. O 3, quebrei a linha. 7, quebrei a linha. É 6, né? Quebrei a linha e pus o 9. Então aqui vai sair um vetor coluna. Tá certo? Da mesma forma, a gente vai criar uma matriz. Só que aí já entra aquela regrinha da matriz que o Scilab não faz diferença, né? Mas isso por questões de notação. Se a gente vai criar uma matriz, então a gente usa normalmente as letras iniciais do nosso alfabeto e normalmente maiúsculo, né? Então essa é a maneira correta da gente dar o nome para uma matriz. Então, ó, uma matriz, como ela é um vetor, né? Ela é bidimensional, então eu vou colocar as linhas da matriz, por exemplo, é o primeiro vetor, então uma linha da matriz é um vetor, pronto, quebrei a linha com ponto e vírgula. Agora eu vou digitar a segunda linha da matriz. Pronto, quebrei a linha. E vou digitar agora a terceira linha da matriz. E fechei a matriz. Acabou. Então essa é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Olha lá, uma matriz 3 por 3. Tá certo? Agora eu vou criar uma matriz B. Olha lá, a matriz B, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Estou chutando os valores aqui, tá, gente? Colocando qualquer coisa. Olha lá. Então, a matriz que possui 2 linhas e 3 colunas, né? E assim por diante. Tá joia? Então, a matriz ela é bem similar à forma de criar, porém, ela possui essa pequena particularidade, né? E aí, ó, vamos supor, eu criei a matriz. Criei a matriz A, que está lá em cima. Depois, se eu digitar o A maiúsculo aqui, ele sabe que o A maiúsculo é aquela matriz que já foi criada. Tá joia? Então, toda vez que eu digitar o A, ele já sabe quem que eu estou chamando, ou quem que eu estou querendo, né? Que é a matriz A. Então, vamos supor que o elemento 1, 2, que aqui é 3, né? Tá aqui, ó. Elemento 1, 2 é esse elemento aqui. Vamos supor que eu tenha digitado errado. Na hora que eu fui criar essa matriz, eu criei o elemento de forma errada. Então, eu posso modificar o elemento sem ter que refazer a matriz, tá certo? Então, eu só coloco aqui que a matriz A, desculpa, não tem esse igual não. A matriz A, o elemento 1, 2, ele vai ser igual a 7, por exemplo. Olha lá. Então, ele mudou o elemento 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2. Agora ele passou para 7. Tá joia? Porque é muito comum, às vezes, né, na hora que a gente está com alguns dados em mãos e vai digitar aquilo ali, pode ser que a gente erre algum valor, enfim, alguma coisa do tipo.
ou realmente a gente precisa ter uma outra matriz muito próxima, mas um ou outro valor só que é diferente, aí a gente não precisa digitar a matriz toda novamente, tá bom? Então isso aí fica uma coisa assim de forma mais tranquila. Só que aí, ó, a gente tem que tomar o cuidado seguinte. Se o valor que a gente vai mudar, né, o valor que a gente vai atribuir, se esse elemento ele não existir naquela matriz, como essa matriz aqui é de ordem 3, então só tem 3 linhas e 3 colunas. Se eu disser, por exemplo, que nessa matriz A eu quero mudar o elemento 3, 5, não existe esse elemento 3, 5, né? Ela vai no máximo 3, 3. Então esse elemento 3, 5 é igual a 2. Então ele vai aumentar o tamanho dessa matriz, olha lá. Ele redimensionou a matriz e passou a matriz para 3 por 5, tá vendo? 3 linhas e 5 colunas, e colocou o elemento que eu queria lá. Ele não deixou de me atender, tá vendo? Só que na verdade aqui eu havia dado um erro, um vacilo, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? Porque senão acaba que ele vai redimensionar a matriz. E aí pronto, agora ela está redimensionada aqui. Se eu quiser, eu vou ter que criar a matriz de novo. Vou até diminuir o valor do elemento aqui. Eu vou pegar elementos menores, porque aqui depois a gente vai fazer alguns cálculos aqui com essa... Isso. Aqui, ó, porque eu não soltei espaço, tá vendo? Eu coloquei 3 sim, e não soltei o espaço do 5. Então, vou soltar aqui. Espaço, tá. Isso. Então, ficou como se a última linha fossem duas colunas, o 2 e o 35, né? Vocês viram que eu não precisei digitar de novo, né, gente? Aqui, ó, se eu apertar a setinha para cima, ele vai voltando em todos os comandos que eu já dei. Olha só, maravilha. Então, se eu já dei aquele comando e quero repetir, não precisa eu ficar digitando de novo, não. Basta eu usar a setinha para cima, que ele repete aquele comando para mim. Isso aí facilita, né? Isso aí facilita na hora da gente fazer se precisar redigitar aqueles comandos novamente, tá certo? Então isso aí facilita bastante na hora de fazer na hora de tiver que repetir comandos, né? Então aí acaba que a gente não precisa ficar redigitando aqueles comandos, basta usar setinha para cima, setinha para baixo, que a coisa flui, tá? Continuando aqui com as matrizes, existem algumas funções, né, que a gente chama de funções básicas, funções matriciais básicas, né? Que o objetivo de passar para vocês essas funções, primeiro, é para a gente saber que elas existem, obviamente, né? Que dá para utilizar essas funções aqui nas matrizes, mas além disso, essas funções elas são muito utilizadas na hora que a gente estiver trabalhando com o módulo de programação, estiver realmente desenvolvendo programas no Scilab. O que a gente está fazendo aqui, a gente não está desenvolvendo programa, tá bom? A gente está vendo de uma forma assim bem geral algumas coisas sobre variáveis, matrizes e vetores, né? Por quê? O Scilab ele é um software vetorial, então isso para a gente é muito importante, porque ele já tem um monte de funções prontas para trabalhar com vetores e matrizes, né? Por isso que inviabilizou, por exemplo, utilizar o Visual G, porque o Visual G não utiliza vetores nem matrizes. Já o Scilab já é o contrário. Ele foi desenvolvido para isso, para a gente trabalhar com vetores e matrizes. Ele é vetorial e matricial, tá certo? Então isso aí ele já tem uma grande vantagem em relação a outras linguagens de programação. Não só o Visual G, né? Mas também o Scilab existem funções nesse programa que a gente não tem no Java, por exemplo, né? Quantas vezes a gente está programando em Java e precisa somar os elementos de um vetor que estão lá dentro do Java? E não existe essa função no Java, né? Aquele collection, ele tem um monte de coisas interessantes e importantes, acho o máximo, acho o mínimo, faz o quicksort,
Mas não tem o simples, que é fazer uma soma. Né? Então a gente, toda vez que vai somar os elementos dentro de um vetor, tem que ficar fazendo um for. Né? E isso aí aumenta a complexidade e aumenta o custo computacional. Né? Mas enfim, o objetivo aqui não é comentar do Java, né? Mas, por exemplo, se a gente quiser saber qual que é a dimensão de uma matriz ou a dimensão de um vetor, existe o comando, a função size, tá certo? Então essa função size, ela é usada para fornecer, para nos dar, né, o número de linhas e de colunas de uma matriz, tá certo? Ou também de um vetor, né? Então, por exemplo, eu posso atribuir a uma variável t qualquer aqui, vou chamar de t. Na variável t, eu quero atribuir o tamanho do nosso vetorzinho v, que nós utilizamos lá atrás. Está tampando aqui. Olha lá, t recebe size, o tamanho de v. Então tá lá, 5 por 1. Porque eu fiz a transposição de v, não foi? Aqui, ó, tá vendo? O v eu criei como um vetor coluna, né? Então significa o quê? Ele possui 5 linhas e uma coluna. Então foi isso que ele me mostrou aqui, tá vendo? A gente pode imprimir o V de novo, né? Então tá aqui, ó. Então V é um vetor que possui 5 linhas e 3 colunas, é isso que ele está mostrando. E como eu atribuí a variável t o tamanho desse vetor, basta eu digitar t aqui que ele vai me mostrar de novo. Tá joia? Ok? Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que V eu vou receber o transposto de V. Então agora V passou a ser um vetor linha. Se eu pegar o T, tem que fazer de novo, né? T recebe o size de V. Então agora ele já mudou, tá vendo? Ó? Agora ele está dizendo que o T ele é um vetor que possui uma única linha e 5 colunas, tá vendo? Agora, não necessariamente eu preciso atribuir o valor da variável, tá bom? Eu posso simplesmente colocar size v, ou seja, o tamanho de v, que é 1 por 5, né? Se eu disser que v novamente recebe aquele v transposto, e se eu digitar aqui o size de v, aí ó, 5 por 1, tá joia? Então eu vou colocar aqui que v é o v transposto só para size de v. Qual que é o tamanho dele? É 1 por 5. Tá certo, gente? Então isso ajuda muito dentro, por exemplo, de um for, em que a gente precisa varrer todos os elementos de um vetor para poder fazer alguma troca, para fazer uma substituição, até mesmo para avaliar. Né? Eu quero selecionar um determinado elemento dentro de um vetor. Só que aí eu começo a comparar a partir do primeiro. Esse elemento é igual à variável? Né, ou não é? Esse elemento é igual? Então, para isso eu tenho que criar um for do tamanho do vetor. E como eu não sei possivelmente eu não sei qual será o tamanho daquele vetor, ele pode ser um vetor de dimensão n, então eu posso colocar que aquele for ele começa em 1 e vai até o size de v, ou seja, o tamanho daquele vetor v. O vetor v pode ser tamanho 5, pode ser tamanho 10, pode ser tamanho 15, não importa. Né? Vai ter o tamanho que a gente digitar inicialmente, tá certo? Então essa função ela é muito utilizada, ela é muito importante para quem vai programar, principalmente utilizando matrizes e vetores, tá certo? Que é o nosso caso, né? Então a gente vai criar, por exemplo, aqueles métodos de escalonamento de matrizes e coisa do tipo. Então saber o tamanho do vetor para a gente é importante, ok? Além disso, nós temos também a função len. A função len, ele vai mostrar o número de elementos que possui um vetor. Então eu vou atribuir aqui, coloquei t aquela hora, vou colocar um r aqui agora. Não vou pôr r, não, vou pôr um
W. E W, ele vai... Vou colocar um E porque as letras iniciais são para tamanho de vetor, né? Nome de vetor. Então, ele possui len de V. Ou seja, eu só quero saber quantos elementos tem o vetor V. Tá certo? O vetor V tem 5 elementos. Não importa se ele é um vetor linha ou se ele é um vetor coluna. Mas também eu posso digitar somente len e V. Não atribuir esse valor a uma variável. Tá certo? Se eu não atribuo esse valor à variável, ele não fica registrado, né? Esse é o grande problema. Por isso que às vezes eu digito que uma determinada variável recebe aquela função, para que aquilo fique registrado e futuramente, em qualquer momento, se eu digitar aqui o E, ele sabe que ele é 5, mas e daí, né? Mas pelo menos está registrado que esse E aí é o len do vetor V, tá certo? Então é assim que ele funciona. E nós temos também a função sum, que é para fazer a soma, essa que eu comentei com vocês, que aqui no Scilab a gente tem essa função, e numa linguagem de programação como o Java, por exemplo, a gente até então, na versão que eu uso, né, que tem até então, ela não foi implementada ainda para a gente poder utilizar, tá certo? Então, essa função sum, ela vai fazer a soma dos elementos de um determinado vetor. Isso aí também pode ser a soma dos elementos das linhas de uma matriz ou das colunas de uma matriz, tá certo? Então, por exemplo, eu posso digitar aqui que eu quero a soma da matriz A. Tudo bem. Só que aí eu posso pedir, tem um parâmetro aqui que é o parâmetro R, tá certo? Esse é o R de row, linhas, né? Ele vai pegar e fazer a soma somente das colunas dessa matriz. Então, eu vou voltar aqui com a matriz A, só para a gente ver o que é a matriz A. Então, vocês podem observar ali nesse resultado que o 5 aqui significa o quê? Ele fez a soma dessa primeira coluna. O 9 é a soma dos elementos da segunda coluna. E o 10 é a soma dos elementos da terceira coluna. Tá certo? Então, por conta desse R. Tá joia? Mas também eu posso querer somar as linhas, né? Os elementos que estão nas linhas da coluna. Então eu coloco, tem que pôr o apóstrofo, tá? C de columns. Olha lá. Então agora ele somou os elementos que estão na coluna, né? Mostrou em colunas aqui. Então tá aqui, ó. 4 com 3, 7, mais 1, 8, olha lá. Tá vendo? 2 com 3, 5, mais 1, 6, tá aqui. 2 com 3, 5, com 5, 10, tá aqui. Tá? Então ele fez a soma dos elementos dessas linhas e apresentou isso pra gente em colunas, né? Então, às vezes, a gente pode fazer uma confusão, né? Por quê? Row são linhas, columns são colunas, mas é a forma com que ele vai apresentar esse resultado. Ele soma as colunas e apresenta o resultado em um vetor linhas. Tá joia? Aqui ele soma as linhas e apresenta o resultado em um vetor colunas, que é a soma de cada uma dessas linhas. Tá joia? Então, na verdade, a forma com que ele apresenta para a gente é um pouco diferente, talvez, daquilo que a gente esperava, né? Bom, depois tem a função produto, que aí parte do mesmo princípio, né? E às vezes isso aí, em algum momento, pode ser bem interessante para a gente. Então ele vai fazer o produto, olha lá, fez o produto dos elementos da coluna, da matriz A.
né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Está aqui. 3 ao cubo deu 27. Né? 5 vezes 1, 5. Vezes 4, 20. Está aqui. Ok? Então ele fez o produto dos elementos que estão na coluna. Isso para a gente é interessante. E outras linguagens de programação elas não fazem, elas não nos entregam esse tipo de coisa, né? A gente tem que ficar fazendo via programação mesmo, tá certo? Então, 3 vezes 4, 12, vezes 1 deu 12. Né? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. E 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Tá aqui, né? Então, são funções bem simples, mas são interessantes, né? A gente utilizar. Temos também aqui a função max, que aí ele vai retornar o máximo para a gente, né? Seja o máximo dos valores que estão na coluna, ou então seja o máximo dos valores que estejam nas linhas. Olha lá. Tá certo? Vou voltar para matrizar aqui só para a gente conferir. Então tá aqui, ó, para esse primeiro, né? Pro R aqui, pro row. Então, o valor máximo aqui é o 2, o valor máximo é 3, na verdade são todos iguais, e o valor máximo aqui é o 5, tá aqui. Ok? Depois, pelos columns, pelas colunas, né? Deu os resultados em coluna, então ele pega aqui as linhas, o valor máximo é o 4. Depois o valor máximo é o 3 e aqui o valor máximo é o 5. Né? Isso aqui no Java que vocês estudaram tem nos collections do Java, né? O máximo, o mínimo, isso aí a gente consegue, mas a soma lá a gente não consegue não. Análogo a isso nós temos o min, né? Então não vou ficar vou fazer só um aqui. Mas vai dar o mesmo resultado, só que agora ele vai pegar o valor mínimo, né? E outro que é interessante para a gente, que é a média. Então, é calcular a média, aí sim, posso precisar das médias das linhas ou das médias das colunas, né? Olha lá, calculou o valor médio. Então, da mesma forma, da matriz A, columns. Olha lá, fez a função média. E não podemos deixar de lado, não estamos pegando todas, tá, gente? Pegando só algumas principais aqui, mas nós não podemos deixar de lado o desvio padrão, que isso aqui para a gente é importante, né? Calcular o desvio padrão. Aí eu vou fazer só de um, porque o outro é análogo. Então, fez o cálculo de desvio padrão das linhas ali, né? Da linha que está lá naquela coluna. Tá já? Então isso aí são algumas, como é que eu vou dizer? Algumas funções que vão ajudar, são funções de operações estatísticas, principalmente, né? Calcular a média, calcular o mínimo, calcular o desvio padrão. Agora, existem também funções para manipulação de matrizes, ok? Então, o Scilab ele possui várias funções que servem para a gente manipular as matrizes. E aí eu separei aqui só algumas principais, né? Principais que eu digo assim, que estejam relacionados ao que nós já estudamos em métodos numéricos lá no início, quando a gente foi estudar matrizes, tá certo? Então, por exemplo, existe uma função, né, que ela pega os elementos da diagonal principal de uma matriz. Então, seria fazer, por exemplo, um for de for, né? Um for dentro do outro for, e aí ele vai avaliar, né? Se o i for igual a j, se o valor do i for igual ao valor do j, então significa que ali é o elemento da diagonal principal. Só que no caso aqui do
como é que fala? Do Scilab, a gente já consegue isso. Por exemplo, vou pegar aqui numa matriz, né? Vou simplesmente pegar aqui que eu quero o elemento da diagonal de A. Olha lá. Isso aqui são os elementos da diagonal da matriz A. Né? Para quem está na dúvida, aqui é a matriz A, 1, 3, 5. Então, pegou os elementos da diagonal de A. Tá vendo? 1, 3 e 5. Então, isso para a gente é importante, né? A gente ter uma maneira de conseguir pegar esses elementos da diagonal principal, que é de uma forma muito rápida, né, gente? Porque fora isso a gente teria que ficar fazendo for dentro de um outro for, avaliando se o índice I é igual ao índice J. E isso, eu estou falando essas coisas aqui só para vocês irem tendo noção de quanto que essa coisa seria trabalhosa, né? A gente ficar fazendo esse tipo de coisa. Sendo que aqui é bem mais rápido e bem mais fácil para a gente, né? E uma outra aqui é a função de ordenação, né? Que é o gsort, que é do quicksort. Então, essa função de ordenação, a gente pode ordenar os valores de um vetor, né? Vou pegar aqui aquele vetorzinho V, nosso, que a gente já viu utilizado. Então, aqui tem um parâmetro G, que é um default, que eu estou querendo dizer que eu quero uma ordenação padrão, tá certo? E um outro parâmetro, o I, que é para dizer que a ordem dessa ordenação ela é uma ordem crescente. Então, ele ordenou o vetor V. Na verdade, eu nem sei se o V já estava ordenado. Opa, só V. Não estava, tá vendo? Então, o vetor V é 1, 4, 3, 6, 9. Então, quando eu pedi aqui o quicksort ordenando por ordem, pegando por ordem crescente, ele ordenou o vetor, né? Agora, a gente pode também pegar a ordem decrescente. Aí eu troco o parâmetro I pelo D, tá certo? Olha lá. Aí ele pegou de ordem decrescente, ou seja, ele ordenou o vetor em ordem decrescente, tá certo? Bom, então assim, acabou que eu estendi mais do que os 30 minutos que eu falei que iria gastar, mas para esse primeiro vídeo é só mesmo uma noção do que a gente pode fazer nesse software do Scilab, tá certo? Então eu vou fazer agora o vídeo, porque a gente já entra na parte de programação do Scilab, que é o que vocês realmente vão precisar, né? Mas aí dentro da parte de programação, vocês já podem utilizar todos esses comandos que estão aí, tá ok? Então eu já faço esse vídeo e mando para vocês para poderem já dando sequência com relação àquilo que foi proposto, que é utilizar o software do Scilab, tá bom? Então é isso, moçada. Um abraço. Até mais.